começar a gravação para a gente já começar a falar. Sejam todos bem-vindos aí para a nossa aula. Vamos continuar o nosso estudo sobre as teorias psicogenéticas, né? Vamos falar principalmente do Vygotsky. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Está saindo vários editais, tal. Não se preocupa com a banca, tá? A banca é a última coisa. Não, assim, claro, professor, eu tenho que saber que banca que é, mas assim, ela não é o ponto para você falar assim, meu Deus, eu vou mal ou vou bem. Você precisa ter conteúdo, língua portuguesa, legislação. Eu sempre falo isso. Carreiras educacionais, língua portuguesa e legislação. Da prova de americana, eu postei aí no grupo um modelo da prova, tá? Que é Avança SP, Avança, uma coisinha. Eu coloquei aí no grupo, tá? Tranquila essa banca também, tá? De Ouro Verde estão perguntando, provavelmente sai em novembro, né? O edital. Dracena vai sair também. E assim, tem vários lugares, Taubaté, enfim, tem uma pancada de concursos aí que estão abertas de inscrições, tá? Dá para vocês entrarem no PCI Concursos. Quando você entra lá, PCI Concurso, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Vou entrar aqui. Tem uma informação boa, não falei para vocês, né? Sim. Ó, quando você entra aqui, PCI Concursos, você coloca assim, concursos, tá? Aí, se você colocar assim, por exemplo, professor, aí vai ter tudo isso daqui, lugares onde está aberto concurso para professor, ou já foi ou vai ser, certo? Aí, o que que acontece? Você pode colocar, deixa eu ver, Taubaté. Taubaté não, tá? Taubaté, certo? Você coloca aí, por exemplo. Aí aparece, Prefeitura de Taubaté, inscrição até 10 Oi, de janeiro. Lari, voltei, viu? Quem que tá falando aí? Peraí que eu não tô vendo. A Ju, voltei. Casadinha! Que linda! Tá ótimo. Logo vai sair a Andradina, Araçatuba, eu sei que você tá esperando isso. Ai, que legal. Então, isso aqui, ó, PCI concursos, tá bom? Para você saber se, tem um concurso na minha região, por aí aberto, enfim, é um lugar para você também pesquisar até as provas também, tá? É que eu tenho um banco de provas diferente que eu mando para vocês, mas assim, gente, ó, vamos lá, foco, tá? O que que eu vou fazer essa semana? Eu só tô esperando, eu vou confirmar algumas coisas. A semana que vem, eu vou fazer semana do saco cheio, tá? Eu tenho uma viagem marcada, mas eu não vou abandonar vocês, porque vocês têm que colocar as aulas em dia, vocês precisam fazer os exercícios, tá? E aí, aproveita essa semana para estudar, tá bom? Concursos estão batendo aí na porta. Eu chegando, nós vamos fazer intensivão, revisão, Adamantina, tá? E Adamantina e outras bancas aí, e outros concursos que tem de final de semana, na semana do dia 16 até o dia 20, tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos que eu vou passar aquele cronogramazinho, assim, de orientação de estudo para quem precisar, tá? E quem não precisar já sabe o que tá fazendo e o que precisa estudar mais, beleza? Então, vamos lá para nossos conteúdos, tá? Em relação à pós-graduação, também postei lá no grupo. Se alguém for mandar formulário para a faculdade, não esqueça de colocar que é meu aluno para ter desconto, tá? Vamos lá, então. Bom, nós estudamos sobre Piaget, vimos sobre Piaget tendências pedagógicas Piaget começa a brotar o como a educação acontece. A aula que nós falamos sobre Delia Lerner foi uma aula assim, ó, quem assistiu, eu acho que não vai ter mais dúvidas sobre o que a Delia Lerner defende. Depois eu vou fazer uma específica só até uma Weiss, tá? Então, no site tem questões à bala. Esses autores que mais caem, tá cheio de questões, perguntas e respostas, viu, Ju? Sei que voltou agora, o pessoal que voltou agora, vai lá na biblioteca, vocês vão ver, tem o resumo e o autor, resumo e o autor. Se Deus quiser, eu vou conseguir tempo para a gente fazer toda essa, né? Porque, gente, eu pego na mão, né? Então, assim, é complicado fazer todos os autores até uma hora eu vou ter todos já com aula pronta, né? Mas no caso, todos é muito difícil fazer todos, né? Um por um, assim, igual, mas os mais famosos a gente faz sempre, tá? Beleza? Então, eu vou pegar aqui a nossa referência, tá? Do Vygotsky. E bora lá.
Aí hoje até cancelei a aula na faculdade que eu dou, porque sábado não tinha condição de fazer, né? E aula. E as questões políticas, que, pelo amor de Deus, que vamos salvar nossa pátria, mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Vou baixar a apostila aqui, tá? De novo, porque eu baixei e aí eu apaguei. A Ju voltou casadinha. Nananana. Agora nem tem que se preocupar com paquera, você tem que se preocupar com estudar, porque já casou. Então, que linda. Muito bom. Olha só. Aí a gente fica mais tranquila, né? Olha só. Esse é o resumo que vocês têm aí, tá? Eu postei no grupo de vocês. Já vimos, então, né? Só que eu vou pegar o resumo que eu baixo lá para eu escrever em cima, né? Que eu gosto de escrever. Pegar ele de outra fonte. Isso. Gente, falando pra tela daqui a pouco, professora, tá tonto. Ó, vamos lá, tá? Bom, já falamos então sobre o Piaget, tá? Na aula passada, que tá salvo no site, falamos sobre o Piaget. Hoje nós vamos falar sobre o Vygotsky, certo? Então, aqui logo depois, essa parte que começa falando do Piaget, aí a gente pula, né, em relação a essa questão. Qual que é o tema? Fatores biológicos e sociais, que foi discutido sobre Piaget. Assistam, gente. E essa aula de Vygotsky, eu quero que vocês entendam muitas coisas que eu sempre falo em aula para vocês, tá? E aí que ele vai falar também sobre a afetividade e cognição, só que a gente vai falar sobre o Vygotsky, tá certo? Então vamos lá. Ó, quando nós falamos então nessa primeira parte agora sobre o Vygotsky, tá? Deixa eu só pegar minhas apostilas, eu rabisco tudo. Vygotsky, né? Quando ele fala, deixa eu aumentar aqui. Quando ele fala sobre o processo da formação de conceitos, né, dentro dessa obra, o que que acontece? Vocês lembram que eu falei lá no começo do Piaget, falando assim, olha, o Piaget, o pessoal faz crítica em relação ao Piaget, que o Piaget não considera os aspectos sociais do ser humano. Quem considera, mentira, o Piaget considera sim, tá? Lembra isso da aula do Piaget. Só que o Vygotsky, ele considera muito mais os aspectos sociais do que os biológicos, tá? Então, aprende isso. Substratos biológicos e a construção cultural no desenvolvimento humano. Então, segundo Vygotsky, né, a perspectiva de Vygotsky é sempre uma dimensão social do desenvolvimento, certo? Para ele, o ser humano constitui-se como tal na relação com o outro social. Então, como é que nós nos formamos? Na relação com o outro socialmente, certo? A cultura, ela é parte, né, da natureza humana, num processo histórico, que molda a cultura, molda o funcionamento psicológico do homem ao longo do desenvolvimento, certo? Isso a gente chama de filogenética, e do indivíduo ontogenética, tá? O ser humano, então, ele tem aí uma dupla natureza, tá? Filogenética e ontogenética. Então, ele é membro de uma espécie biológica, que é a filogenética, que só se desenvolve no interior no interior de um grupo cultural. Na verdade, nem a filogenética e a ontogenética que ele está realçando aqui. Ele está dizendo assim, ó, o ser humano se desenvolve biologicamente dentro de com uma cultura, dentro de uma cultura. Não dá para separar, sabe, só o aspecto biológico do desenvolvimento e não falar da cultura. E isso que eu estou falando é só Vygotsky, tá? Olha só que interessante. Vygotsky rejeitou a ideia que não tem acento de funções mentais fixas e imutáveis. Por que que isso daqui? Isso aqui está alfinetando o Piaget, que fala que a gente aprende em etapas. Então, veja só, quando ele fala assim, rejeitou a ideia de funções fixas mentais imutáveis, certo? Por quê? Trabalhando com a noção do que o cérebro é um sistema aberto. Então, olha só, presta atenção. Alguém me chamou? Só fechar o som aqui. O que que acontece? A gente precisa pensar o seguinte, ó, carrega isso com você.
O Vygotsky, ele pensa que a noção do cérebro como um sistema aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo da história e da espécie do desenvolvimento individual. Certo? Então, para ele, o cérebro é formado por sistemas funcionais complexos, ou seja, as funções não têm ponto específico, mas se organizam a partir de ações de diversos elementos que se articulam, né, certo? Então, o cérebro tem uma estrutura básica que vem da nossa espécie, da evolução, certo? Mas cada membro traz consigo, ao nascer, a sua forma de formar. Mas vai ser articular a sua forma do cérebro. Mas vai ser articulado de modo que diferente pelo sujeito, certo? Isto é, olha só, um mesmo problema pode ser solucionado de diferentes formas e mobilizar diferentes partes do cérebro, certo? Então, o que acontece? Por que nós nos comunicamos? Por que um se comunica melhor, outro não se comunica, certo? Então, ele fala assim, ó, existe uma forte ligação entre os processos psicológicos e a inserção do indivíduo na sociedade, certo? Num contexto histórico, sócio-histórico, certo? Como é que acontece os processos psicológicos? Como é que nós lidamos dentro da sociedade? Com os instrumentos e com os símbolos, tá? Lá naquele quadro tem isso, depois eu volto, certo? Os instrumentos são construídos socialmente, certo? E o que são instrumentos? Gente, instrumento é tudo aquilo que é útil para eu viver. Um carro, uma roupa, uma caneta, um papel, um som, um computador. São instrumentos que o ser humano vai criando, porque, por exemplo, todo mundo aqui consegue fazer um computador? Não. Todo mundo aqui consegue beber água? Sim. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu só fechar aqui. O que eu quero dizer com isso? Existe funções que são pensadas e funções que não são pensadas. São instintivas, tá? Que nós já vamos ver como isso acontece no nosso cérebro. Então, ó, nessa primeira parte, para você entender, Vygotsky, ele trabalha com a formação do ser humano é social, é cultural, tá? E eu, para viver em uma sociedade, eu crio símbolos, certo? Crio símbolos, crio instrumentos para eu viver. Uma caneta, um brinco, uma tinta de cabelo, tudo que se você olhar foi criado, isso é instrumento, tá? E símbolo, as palavras escritas, os nomes das coisas, a categorização, por exemplo, eu não vou, deixa eu pegar um exemplo, né, ó. Aqui, se eu falar, se eu falar isso aqui, esse potinho aqui tá bem organizado? Não, professora, tem caneta junto com coisa de maquiagem. Então estou categorizando? Sim. Animal faz isso? Não. Mas o homem faz o quê? Categorias diferentes, certo? Isso é usar símbolos também, certo? Porque eu consigo classificar, tá bom? A gente já vai entender isso, tá bom? Então vamos lá. Força. Então, instrumentos, símbolos e a questão do social e cultural, que é formação do indivíduo, certo? Continua. Olha só. Então, os instrumentos e símbolos construídos socialmente definem quais as possibilidades de funcionamento do cérebro. Aí, igual eu falei para você, todo mundo consegue criar um computador? Não, algumas pessoas que usou o cérebro de forma diferente, certo? Então, Vygotsky apresenta a ideia do quê? De mediação. O que é mediação? É a relação do homem com os objetos. Por quê? É mediada pelos sistemas de símbolos. São representações dos objetos e situações do mundo real, no universo psicológico do indivíduo, que possibilita planejar o futuro, imaginar coisas e etc. Tá bom, vou traduzir. Então, a mediação do ser humano é feita por meio de sistemas, ok? Pelos sistemas simbólicos, que representam o nosso mundo por meio daquilo que eu entendo. Então, por exemplo, sumiu, o que aconteceu? Será que foi só no meu computador? Será que não foi?
olha só, que você já tudo que acontece na sua volta, olha só, eu fechei e abri a câmera. Aí você pergunta, será que é só no meu computador? Então você exerceu o quê? Você, através do seu instrumento aí, mandou uma mensagem para sua cabeça e você fez uma pergunta, entende? Então, isso daí é a mediação que os meios fazem conosco. Por exemplo, você chegou em uma casa que acabou de derramar leite no fogão. Você vai saber que derramou leite no fogão por causa do quê? Do cheiro. Você chegou em algum lugar que estourou pipoca, você vai saber. Por quê? O cheiro. E o que aconteceu? É uma linguagem? É uma linguagem, né? Dos sentidos, é sinestésico, né? O fato, o paladar, a audição, o tato, enfim, a visão. Então, tudo isso. Por que que eu sei o cheiro da pipoca? Porque eu já estourei uma pipoca, porque eu sei o que é uma pipoca, eu já vivi uma pipoca, um ambiente que tem pipoca. Se eu não tivesse, igual o menino lobo, criou no meio da floresta, ele vai andar de quatro, ele vai comer sem as mãos, ele não vai saber falar, entenderam? Então, só para ficar claro isso. Segura esse raciocínio, vamos interpretar a apostila do Vygotsky. Ótimo. E então ele fala que tudo aquilo que está na nossa volta, ela vai fazer o quê? Mexer no nosso universo psicológico, certo? Assim eu consigo planejar o futuro, imaginar coisas, tal. Em resumo, operar os sistemas simbólicos permite o desenvolvimento da abstração, cheiro de pipoca, cheiro de leite derramado, cheiro de, né? Conheço esse perfume, abstração da generalização. Você passou perfume, generalizei, porque é cheiroso, né? E define o salto para os processos psicológicos superiores. Grifem isso, processo psicológico superior é o que define o ser humano, tá? É o que define o ser humano. Então, estes processos psicológicos superiores têm origem social, isto é, a cultura que fornece ao indivíduo o universo de significados e representações da realidade. As funções mentais superiores baseiam-se na operação com sistemas simbólicos e são construídas de forma para dentro de um processo de internalização, certo? Então entenda assim, ó, presta comigo, presta atenção, me dá o seu cérebro, entende assim, ó. Uma criança, a criança ao nascer, eu coloco ela no meu peito, fiz isso com as minhas filhas, nasceu, ela mamou. Porque alguém ensinou mamar? Não, porque é função psicológica elementar. Então, qual que é a oposição que o Vygotsky usa? Função psicológica elementar é o instinto. É o instinto animal. Nós não somos animais? Então, o instinto animal nosso mostra que eu tenho função psicológica elementar. Eu vou sugar, minha filha sugou, coloquei no peito, mamou. Você vai botar uma criança, vai dar banho numa criança, você coloca ela de bruço na sua mão, na banheirinha, ela já fica toda, ela gruda na sua mão, que é o instinto de segurança. Vai jogar o gato de algum lugar, ele vai soltar, né? Jogar, Deus me livre. Ele vai te arranhar. Então, por exemplo, a criança você vai tirar do seu colo, ela gruda no cabelo, gruda nos brincos, certo? Para segurança. Isso é função psicológica elementar. E o que é função psicológica superior? É você fazer algo pensado, mais elaborado. Por exemplo, um desejo. Uma criança, ela vê que a toalha, que a chupeta está em cima da toalha. O que ela faz? Ela vai usar um instrumento. Ela pega uma vassoura, ela vai pegar vai puxar aquela chupeta, ou ela puxa a toalha. Não tem vários filmes que a criança, vocês já não viram? Duas crianças, uma quer tirar a outra do berço, uma pega uma cadeira, coloca dentro do berço, a criança sobe e desce do berço, certo? Então, ela usou instrumento, ela usou uma linguagem e ela usou uma função psicológica superior. Então, tudo aquilo que é racional, tudo aquilo que é pensado é função psicológica superior, que sai do instinto animal
e vai para a função psicológica ser humano, social, a inteligência voluntária, tá? Então, a gente tem uma inteligência voluntária que ela é diferente da função psicológica elementar, tá? Vamos lá, continua que isso é o que cai na sua prova, tá? Então, veja só. O processo de formação de conceitos. Então, como é que nós sabemos aquilo que significa, certo? A linguagem é o sistema fundamental de mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. E tem duas funções. Então, a linguagem tem duas funções básicas. Qual é a função da linguagem? A primeira função, a interação social, que é a comunicação entre os indivíduos, e o pensamento generalizante, que é o significado compartilhado pelos usuários. Então, olha só, qual é a função da linguagem? Então, interação social e o pensamento generalizante. São as duas funções básicas da linguagem, ok? E o que você precisa entender? A interação social, eu não consigo interagir se eu não me comunicar igual os meus pares se comunicam, certo? E o pensamento generalizante? Gente, o que é um pensamento generalizante? Todo mundo sabe que isso aqui é uma caneta. Aí eu falo, não é uma caneta qualquer, é uma caneta que eu escrevo na minha lousa digital, certo? Ah, mas é uma caneta. Por quê? Porque o meu pensamento generalizante mostra que é algo que eu seguro assim. Pode ser uma lapiseira, pode ser uma caneta. Então, meu pensamento generalizante. Aí, na minha comunidade aqui de aula EAD, se eu mostrar para você, é a caneta da lousa da professora digital. Então, isso é uma linguagem que já vai para o nosso particular. Então, quando a gente fala interação social e pensamento generalizante, alguém um dia falou assim: olha, eu vou. Isso aqui chama. Você nasceu, a pessoa chegou e falou: filho, isso aqui chama fogão. Filho, isso aqui chama geladeira. Não, o nosso pensamento generalizante, o nosso acervo linguístico, que a gente já nasceu e ele já existia, já incorpora. Por quê? Por causa da minha vivência social, tá? Então, ele está dizendo isso. Quais as duas funções principais da linguagem? A interação social e a formação do pensamento generalizante. Tem esse livro que é o Pensamento e Linguagem. Já mostrei várias vezes para vocês, tá ali. Chama Pensamento e Linguagem, certo? Esse livro fala pensamento e linguagem. Por quê? Porque ele vai trabalhar com os dois polos, a linguagem e pensamento generalizante, tá? E a questão da interação social. Força na peruca, vambora. Olha só. E aí, belezinha. Então, guarda para o seu concurso duas funções básicas: a interação social, que é a comunicação entre os indivíduos e a linguagem, e o pensamento generalizante, que é o quê? O significado compartilhado pelos usuários. Por exemplo, nomear um objeto significa colocar numa categoria de objetos com atributos comuns. Como eu falei para vocês, este pote que eu coloquei, pincéis de maquiagem e caneta, tá misturado, certo? Ou seja, não tem os mesmos atributos, ok? Então, o que eu fiz? Eu usei meu pensamento generalizante e minha linguagem simbólica. Eu sei o que é um pincel diferente de uma caneta. Então, deixa eu só fechar o som aqui, gente. Fecha o somzinho. O que a gente precisa entender, né? O que é muito importante que nós vamos entender agora? Que as palavras são signos mediadores na relação do homem com o mundo, tá? O desenvolvimento, então, né? O desenvolvimento o pensamento conceitual segue um percurso genético que parte da formação de conjuntos sincréticos baseados em nexos vagos e subjetivos, certo? Pelo pensamento complexo, na verdade, baseado em ligações concretas e factuais. Não fica se matando com isso, não, já vou explicar, tá? E chega à formação de conceitos, certo? Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho pensamentos vagos, são as hipóteses. Eu acho que é isso.
Beleza, levantei uma hipótese. Depois, aquele fato me. Você lembra que caiu a energia lá em casa? Então, é porque caiu um raio perto de tal lugar e queimou, certo? Não foi porque alguém desligou, passou na rua e desligou. Então, eu dou esses exemplos simples para vocês entenderem que existe fatos que vão condicionar as nossas hipóteses para ser verdadeiras ou falsas. Ou seja, diante disso, o Vygotsky ele fala assim, gente, para com isso. Não existe um pensamento linear na formação de conceitos cotidianos ou espontâneos, certo? Ou seja, no decorrer da atividade prática da criança, em suas interações sociais imediatas, e são impregnados as nossas experiências. Então, a formação de conceitos são impregnadas pelas nossas experiências. Ou seja, já os conceitos que são científicos, que são transmitidos em situações de ensino-aprendizagem, começam por uma definição o quê? Verbal, certo? Para eu aprender o que é metaplasma linguístico, eu vou começar sabendo o significado da palavra e vou me inteirar disso onde? Numa experiência e um fato também, certo? Então, ou seja, o conhecimento científico, ele vai ser baseado onde? Em leituras e trabalhos escolares. Então, o desenvolvimento de conceito espontâneo, ela é ascendente, ou seja, ele vai sair da experiência da abstração e os conceitos científicos, ele é descendente da definição de um nível elementar. Ele já vem pronto, eu não questiono, certo? Ou seja, antes de tudo, para que eu entenda algo científico, eu tenho que saber conversar, viver dentro de uma sociedade e vamos dizer assim, eu tenho que ter um vocabulário. Pensa comigo. Para eu entender algo da ciência, eu tenho que ter um vocabulário pronto, eu tenho que conversar, eu tenho que saber viver em determinada sociedade para eu ler estudar até determinado nível, para eu ler determinado trabalho científico, tá? Então, olha só, na obra dele, ele chega a duas conclusões, certo? Primeiro, diferentes culturas produzem modos diferentes de funcionamento psicológico. A instrução escolar é de enorme importância nas sociedades letradas. Então, olha lá, de acordo com a minha cultura, eu tenho modos diversos de funcionamento psicológico, certo? Deixa eu fechar aqui. De acordo com a minha cultura. Vou só lembrar um fato para vocês, para ficar claro essas duas diferenças. Presta atenção comigo, raciocina. Arte, todo mundo sabe o que é arte, ok? Todo mundo sabe o que é arte. Beleza. E o que é cultura? Cultura é a forma de viver dentro de uma ética que eu tenho que respeitar, certo? Respeitar. Isso é cultura. Então, e arte? É uma forma de expressão verbal, não verbal, sonora, enfim, tá? Pictórica, né? Então, assim, pensa, arte é cultura? Arte é cultura? Vamos pensar. Quando lá no museu, em São Paulo, acho que foi no MASP, enfim, um cara nu ficou deitado e as crianças foram. Era uma exposição, uma pessoa estava nua e ficava deitada lá, onde as pessoas poderiam passar a mão e tocar em um ser humano pelado. Tá? Isso é arte? Não sei, não vou questionar, tá? Só para você entender Vygotsky. Isso é arte? Agora, isso é cultura? A minha cultura tem ser humano pelado no meio da rua, ou no shopping, ou no museu para passar a mão? Existe um ser humano assim? Qual é o meu limite quando eu falo em atentado ao pudor? Eu posso sair nua no meio da rua sem ser penalizada por isso, dentro da minha cultura? Então, olha só quantas coisas eu consegui levantar porque nós temos a mesma cultura. Ninguém aqui anda pelado na rua, certo? Então, a cultura nossa não permite, junto com a nossa ética e com a lei.
Mas e a arte? Se eu quiser andar pelada na rua e falar assim que é uma expressão de arte, liberdade de expressão. Entenderam isso? Então, isso sai do quê? Por que que o Vygotsky defende? Porque o ser humano é assim. Então, presta atenção. Ele coloca aqui, ó, diferentes culturas produzem diferentes modos de funcionamento psicológico. O índio anda pelado? Ok. Cultura. A instrução escolar é de enorme importância nas sociedades letradas. Ou seja, quem não sabe ler, quem não mora em uma sociedade letrada, ela não tem, ela não é instruída? Depende, né? Depende de como ela vive, como ela se comunica, tá? Então, presta atenção, tá bom? Nessa questão dos conceitos. Aí, vocês viram que no começo eu falei de Piaget, depois fui lá para falar sobre sobre alguns conceitos do Vygotsky, certo? Fui lá em outra página, certo? Então, porque aqui eu falo assim, a questão do social para o Piaget, a questão social para o Vygotsky. Aí nós vamos lá, aqui, ó, depois das fases e vamos aqui, pulando Piaget. Aqui, ó. O problema da afetividade. Lembra que eu falei para vocês que a construção da afetividade para o Piaget é em relação à moral? Tá? Quem assistiu a aula sabe, ó. Tá aqui em cima, ó. O juízo moral na criança institui-se um Piaget movido de emoção, tá? E aqui a gente vai entender como que é essa questão da afetividade para o Vygotsky, tá bom? Belezinha? Então, o Vygotsky pode ser considerado um cognitivista. Por quê? Porque ele também pensou como as crianças aprendem, como que a atividade, o conhecimento, ele é assimilado, como a pessoa chega a saber algo, né? Quais são os processos. Então, deixa eu pegar minhas anotações aqui. Então, ele coloca assim, né? Ele é cognitivista, então ele buscou como é que os processos internos acontecem em relação ao conhecimento e à construção dos símbolos, que é a nossa linguagem. Embora nunca tenha usado o termo cognição, a função mental e consciência, mas a função mental e consciência, ele usa isso, tá? Função mental e consciência. Função mental o animal tem? Tem. Função mental o ser humano tem? Tem. E a consciência? Só nós, racionais, tá? Porque o animal, ele é instintivo, tá bom? Então, olha só. Para ele, há a distinção básica do que? Funções mentais elementares. O que é função mental? É que eu acabei de explicar para vocês. É a atenção involuntária. O animal não te dá uma atenção involuntária? Certo? Ele tá olhando para você, uma hora você pode chamar, ele pode não atender, uma hora ele tá olhando para você, porque, né, é da vontade dele, mas eu não consigo controlar algo que é irracional, certo? Então, presta atenção, ó, função elementar são involuntárias, certo? São instintivas, e função, olha aqui, e funções superiores, só faz o som aí. Funções superiores, que é o quê? O que é a função superior? É voluntário, é da vontade, tá? Ó, é da vontade, da memória lógica. Então, pensa assim: funções elementares pertencem aos animais, somos animais, hein? Inclusive nós. E funções superiores, humano. É o humano, que vem da razão racional. Então, é difícil compreender cada função mental isoladamente, pois sua essência está interrelacionada. Gente, por que a função mental elementar e a função mental superior, ela está interrelacionada, certo? Veja só, ele utiliza o termo consciência para explicar a relação da interfuncionalidade entre o afeto, aquilo que é o sentimento, e aquilo que é o intelecto, que é a razão, certo? Então, ele questiona a dimensão entre a dimensão cognitiva, intelecto, e o afeto, afetiva, certo? Ele questiona isso, né? Para ele, não dá para separar
não dá para separar interesses e inclinações pessoais, aspectos afetivos de vontade, do ser que pensa, dos aspectos intelectuais. Gente, é óbvio. Então, para o Vygotsky, eu não separo aquilo que eu sinto daquilo que eu penso. O meu pensamento desperta sentimento. Aquilo que eu penso desperta sensações. É isso que ele está dizendo, certo? E como ele trabalha, então, a questão da consciência? Consciência é a organização objetivamente observável do comportamento, que é imposta aos seres humanos através da participação de práticas socioculturais. Então, a consciência é o agir dentro de uma sociedade, certo? Dentro de uma cultura. Então, é evidente a fundamentação em postulados marxistas, o quê? Que fala assim, a dimensão individual é considerada secundária e derivada da dimensão social, que é essencial, certo? Então, a gente tem aí, ó, um fundamento sócio-histórico, ó, a consciência humana, ela vem de fundamento sócio-histórico, e a consciência humana é o quê? Resultado de uma atividade complexa que se formou ao longo da história, né, do homem durante a manipulação da linguagem e de tudo que tinha à nossa volta, certo? Então, veja só. Primeiro de tudo, ele colocou assim, ó, que a nossa ação, quer dizer, a ação, a dimensão social, ela é essencial. E a dimensão individual, ela é secundária, tá? Por quê? Primeiro, não vou pensar em mim, eu vou pensar o que a sociedade causa em mim, de fora para dentro, tá? Tudo isso é Vygotsky, tá? As impressões chegam ao homem vindos do mundo exterior, isso que eu acabei de falar. As impressões chegam ao homem vindo do mundo exterior e são analisadas de acordo com as categorias que ele adquiriu na interação social. Então, quando você encontra um aluno na sala de aula e você fala assim, nossa, como esse aluno ele é grosseiro, como esse aluno, por quê? Não, na sua cultura, não é um comportamento adequado dessa criança. Então, logo, desperta uma atenção para você, porque você sabe que isso não está dentro da categoria educação que você imagina que ele estivesse. Ou seja, são impressões que advêm do mundo exterior. Então, a consciência seria a própria essência da psique humana. Olha só que interessante. A consciência, ela é a essência da psique humana, certo? Ou seja, a consciência é o componente mais elevado das funções psicológicas humanas. Por que a consciência? Você não fala assim, ué, a consciência é sua. Você faz se você quiser. Porque essa consciência ela envolve, ele é o nível mais elevado do ser humano, porque envolve essa inter-relação dinâmica e a transformação entre aquilo que eu intelecto, que eu sei, e aquilo que eu sinto, certo? Ou seja, existe a atividade e representação simbólica dentro do subjetividade, que é o eu, dentro do social. Então, eu dentro, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço tem que estar coerente. Então, a minha consciência é o meu guia, faz parte da minha essência, da minha psique, tá? Então, a minha consciência guia o meu individual para agir dentro do social, tá? Mas quem é que deu para mim o que é certo e o que é errado? O social, tá? Viver numa sociedade. Então, olha só, subjetividade. Subjetividade se trata do eu, certo? Subjetividade e o intersubjetividade. As funções psicológicas superiores, ele grifa de novo. Funções psicológicas superiores, elas são o quê? Tipicamente humanas. E refere-se a processos o quê? Voluntários, conscientes e são intencionais, certo? Apresenta autonomia em relação aos fatores biológicos, sendo, portanto, resultado do que? A função psicológica da inserção do homem em um determinado contexto sócio-histórico, certo? Então, veja bem,
Gente, a sua vontade de estar aqui, de estudar, certo? Por exemplo, a vontade de estudar é porque você quer, você usa suas funções psicológicas superiores, certo? Que vão de ações, né? Deixa eu grifar aqui. De ações, ó. Você usa suas funções psicológicas superiores de forma consciente, intencional, com autonomia, certo? Então, essas funções apresentam alto grau de autonomia em relação a fatores biológicos, certo? Por quê? Essa vontade de aprender, de estudar, essa necessidade, ela vai ser movida por quê? Pelo um contexto social. Então, isso eu aprendi onde? Vivendo em uma sociedade que fala que estudar vai dar para mim uma aprovação, um futuro, um cargo, melhor relacionamento social, melhor convivência e tudo mais, um crescimento pessoal. Então, o processo de internalização dessas coisas, de formas culturais, de comportamento, que corresponde à própria formação da consciência. Então, você fala, gente, eu não assisti a aula, mas eu vou assistir a aula gravada, porque minha consciência não permite, eu tenho que voltar lá. Então, é um processo de construção do quê? Do eu, do subjetivo, a partir daquilo que eu vivo e coloco dentro de mim, da minha consciência de que eu tenho, de que é a minha meta, eu quero alcançar isso. Então, a passagem do nível interpsicológico para o para o externo, envolve relações que eu penso, que eu tenho de consciência, e a construção de sujeitos únicos, porque cada um pensa e age conforme quer, certo? E aí cada um vai construir suas trajetórias, sua forma de agir, de acordo com suas experiências particulares em relação ao mundo que você vive, o mundo com quem você se relaciona, tá? Então, só para a gente pensar aqui, ó, o que o Vygotsky trabalha? A formação da pessoa, ela se torna do meio social, de fora para dentro, certo? Ele abandonou o processo psicológico do ser humano? Não. Ele diz que a pessoa. Por quê, gente? Presta atenção numa coisa. O Vygotsky, ele valoriza o aspecto biológico porque ele fala assim: pensamento e linguagem. Uma pessoa normal, ela vai pensar, ela vai ter um cérebro, ela vai fazer sinapses, ela vai ter, né? Então ela tem que estar desenvolvida a linguagem para ela falar, então pensamento e linguagem. Então ele valoriza sim os aspectos biológicos da formação de um sujeito para articular-se dentro da sociedade. Então uma pessoa que pensa melhor, uma pessoa que sabe lidar mais com a linguagem, ela vai, né, se comunica, se interage muito mais, ela tem mais sucesso para o Vygotsky. Então, lembra que eu sempre falo, para o Vygotsky, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. Então, ele não dissociou o biológico do aspecto social, tá? Então, é bom, importante pensar nisso, tá bom? E aí, então, lembra das funções psicológicas elementares e das funções psicológicas superiores, tá certo? Então, quando ele fala da subjetividade, aquilo que eu penso das coisas como elas são, vem daquilo que eu internalizei de fora para dentro, na verdade, né, redundantemente falando, aquilo que eu internalizei de acordo com as minhas experiências, certo? Tanto é que quantas experiências nós não trocamos durante o dia? Você fala assim, ah, você conhece mais desse assunto que eu, né? Eu estou fazendo uma intersubjetividade. O que é sentido e significado? Para Vygotsky, os processos mentais superiores, que são voluntários, conscientes, são mediados por sistemas de símbolos, sendo a linguagem o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, porque o animal fala? Não. Então, qual é o principal elemento do sistema simbólico? A linguagem, certo? Ou seja, o significado que ela traz é essencial, a palavra, né? Através da palavra, nós compreendemos o mundo, tá? Pensa comigo, vou dar uma informação aqui. Já caiu em concurso, eu só vi uma vez só uma banca perguntando, ó. Entenda uma coisa.
Signo linguístico. O que é um signo? Signo é a união. O signo, na verdade, é a divisão do significado com significante, ok? O que é significado? É o conceito. É o que está ali. Significado é o que significa mesmo. É o conceito da palavra. Signo é palavra, tá? É linguagem, é palavra, tá? O essencial da palavra. Então, o significado da palavra é o conceito. E o significante, pega isso para você, é a imagem acústica. É a imagem acústica, certo? O que quer dizer isso, gente? Se eu falar para você assim, ó, casa, falar a palavra casa, aí você fala assim, casa. Ó, eu posso escrever a palavra casa sim, foneticamente, não posso? Mas o que ela significa? Ó, isso é imagem. A imagem escrita de casa não é essa? Se eu fizer assim, ó, professora, o que é isso? Uma casa. Você vai falar, é uma casa, certo? Se eu, enfim, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui? Isso aqui, isso daqui é uma imagem acústica, porque eu falo casa, isso aqui é casa. E o conceito? Moradia, lar, nananã, certo? É o conceito. Então, algumas palavras, você está aprendendo isso no curso, né? Algumas palavras, eu só sei o significado dela dentro de um conceito. Então, na concepção sobre o significado, há uma conexão entre os aspectos cognitivos e afetivos. Significado, gente, é o núcleo estável de compreensão, certo? E sentido, ó, o tema aqui não é significado e sentido, e sentido é o significado da palavra de cada indivíduo, no seu contexto de uso do relacionamento de vivências afetivas. Então, tá, se eu falar para você casa, tá bom. Se eu escrever casa, beleza. Qual que é o significado de casa para você? É diferente, certo? Então, todo mundo, isso aqui não é, todo mundo que é racional, humano, sabe ler e escrever em língua portuguesa, certo? Todo mundo entendeu que isso aqui é casa. Todo mundo sabe que isso aqui é um desenho de casa. Ok. Mas e o conceito de casa? O que casa significa para mim? Aí eu vou estabelecer a questão do sentido, entendeu? Significado, significante. Então ele coloca aí, o que é o sentido? O significado é isso aqui, né? O significado, ele está imbuído, na verdade, né, do sentimento, tá? Ó, significado é um núcleo estável de compreensão e sentir, que é casa. Ah, significa casa, né? Se eu falar casa, vem na minha cabeça casa. E ao mesmo tempo, eu não consigo dissociar o sentido, mas o meu sentido de casa, entenderam? Então, isso é importante, significado, sentido e significado, tá bom? E aí, a linguagem é assim, o que é polissêmica? Vários sentidos, polissemia, semântica, certo? Requer interpretação com base em fatores linguísticos e extralinguísticos, tá? Para entender o que o outro diz, não basta entender as suas palavras, mas também o seu pensamento e as motivações, tá bom? E as motivações. Então, aí ele vai falar sobre o discurso interior. O discurso interior para o Vygotsky é a internalização do quê? Da linguagem, certo? De acordo com o desenvolvimento, a pessoa passa por uma fala socializada. Por quê? Porque eu tenho um contato social. E aí essa fala é o quê? Internalizada por instrumento de pensamento, né? Sem vocalização, correspondente a um diálogo com si mesma. Então, por exemplo, eu consigo fazer tal nível de abstração, eu consigo abstrair tantas coisas que eu consigo falar comigo mesmo, vamos dizer assim, ter um diálogo onde eu consigo eu converso para refletir sobre aquilo que eu entendi, por exemplo. Eu vou falar sobre o que eu entendi sobre esse tema aqui de sentido e significado.
Significado. Se eu falar casa, todo mundo tem o significado de casa. Ah, casa de morar, não sei o que lá. Eu consigo escrever casa. Mas o que significa isso para mim? Né? O que significa isso para mim? Um lar. Ah, minha casa é meu trabalho, porque eu vivo mais lá. Enfim, aí é particularizado, né? Mas eu posso dizer que a minha casa é o meu banheiro? Não, porque socialmente, ó, a gente fala, as minhas experiências extralinguísticas não permitem falar que a minha casa é meu banheiro. Já tô fora do meu social, fora da minha cultura. Então, resumindo, a linguagem e o pensamento andam juntos, andam juntas. Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, vem de uma cultura, de fora para dentro, né? Então, eu preciso saber que aquilo que é o vocabulário mesmo. Se eu chegar aqui dando aula em chinês, lógico que eu não falo chinês, se eu chegar falando mandarim, falando japonês, alguém aqui vai entender? Somente quem dominar essa variação linguística, só essa linguagem, certo? Quem não entender vai fazer o quê? Não houve comunicação. Ou seja, eu saí de todo esse processo de sentido, significado, não consigo atingir o nosso nível de função superior, psicológica superior, não consigo, tá? Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui, só para vocês entenderem tudo isso que Vygotsky fala. Só ver uma coisa aqui. Pegar aqui, se eu conseguir só uma imagem que eu quero mostrar para vocês aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Se eu não conseguir hoje, depois eu mostro. Aqui tá num outro computador. Eu quero mostrar para vocês uma imagem de um ditado popular, mas eu mostro depois para vocês, tá? Tudo aquilo, por exemplo, quando você vai conversar com alguém, e ela fala assim, nossa, as figuras de linguagem, quando eu falo assim, nossa, ele descansou, foi morar com o pai. Você entendeu? Eu fiz o quê? Um eufemismo, né? É uma figura de linguagem. Então, veja só, eu usei uma função psicológica superior, me comuniquei, usei uma teoria da linguagem, mas você entendeu. Animal faz isso? Não. Então, quando eu trago esse quadro para vocês, agora fica claro como é que o Vygotsky, como é que nós aprendemos? Vamos lá. Nesse quadro aqui, logo no início da apostila, vocês têm esse quadro aí. Tem isso aqui, certo? Então, vamos lá. O que você pode dizer na interação social? Que a interação social forma um sujeito, de dentro para fora, e o sujeito vai trabalhar com aquilo que a sociedade dá por meio do quê? Das funções psicológicas superiores. As funções psicológicas superiores servem para eu saber, para eu entender como que a sociedade me forma, o que ela espera. Como é que eu vou viver numa sociedade? Com a mediação simbólica, com instrumentos e signos, certo? E aí, por último, vem a forma como nós aprendemos e como nós ensinamos. Piaget fala que a gente trabalha com esquema, né? Mas o Vygotsky fala que nós aprendemos dentro da zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal, ela dá o que para nós? Que eu aprendo com o outro e passo a fazer as coisas depois de forma individual. Então, tem uma questão que fala assim: aquilo que hoje eu sei fazer com a ajuda de alguém, que é o meu real, eu vou fazer amanhã sozinho. Então, trabalhar na zona de desenvolvimento proximal, que é onde o professor deve trabalhar, na zona de desenvolvimento proximal, porque ele trabalha do real, que é o aluno fazer as coisas com ajuda, e depois ele vai desenvolver o quê? O potencial, onde o aluno ele vai fazer só. Eu desenvolvi do real para o potencial.
Aquilo que ele faz com ajuda, ele vai fazer sozinho, certo? E por que da parte para o todo, processo de socialização em relação ao mundo? Porque eu vou ver pequenos momentos da minha vida, pequenos momentos da minha cultura e vou me formando enquanto indivíduo, certo? Então aí eu vou trabalhar com as minhas funções psicológicas superiores, com a minha consciência e saber o que é certo e o que é errado. Como que é o papel da escola? Intervir nas zonas de desenvolvimento proximal, ou seja, na distância entre o que o aluno já domina e o que ele faz com ajuda. Na distância entre o que o aluno já domina e o que ele faz com ajuda. É o real e o potencial. Aquilo que ele já domina, e eu vou fazer alguma coisa, vou ensinar algo novo, vou ajudar. Desenvolvendo o quê? O potencial dele, certo? Que aí ele vai saber mais, tá certo? Então, aquilo que eu sei com a ajuda de alguém, amanhã eu vou saber sozinho. Então, veja só, ó, Piaget, ok? Vygotsky, ok? Tá? Então, pensa nisso tudo aqui, tá bom? Pensa nessa questão. Não é nada difícil. Depois tem as questões lá para a gente fazer, tá? Vamos falar um pouquinho, então, do Valon? Do Valon, eu vou falar aqui sobre essa questão da afetividade. Só para retomar, ficou claro para você que a afetividade para o Vygotsky, ela é construída de acordo com com a linguagem? Aquilo que eu falo, aquilo que eu externalizo aquilo que eu penso. A linguagem desperta sentimento, tá? Então, a afetividade está relacionada com a linguagem para Vygotsky, tá? E a afetividade para o Vallon, tá? Nós vamos ver isso. O movimento para Vallon. O Vallon, ele é muito cobrado em provas de educação física, tá? Para professor de educação física também, tá? E aí nós vamos entender o que o Vallon defende em relação. Eu falo que ele é o teórico do amor, tá? Vamos entender então Vallon. Piaget já vimos, nessa primeira etapa já vimos Vygotsky, e agora a gente vai ver o Vallon, tá? Entenda isso, que é o que cai na sua prova, do ato motor ao ato mental. Uma vez não, várias vezes eu já vi nas questões dizendo assim, para o Valon, ele valoriza assim, ó. A gente não fala assim, gente, vai fazer uma caminhada, caminhada faz bem para o cérebro, oxigena o cérebro, você fica melhor. Valon fala assim. Quanto mais a criança se desenvolver no seu aspecto sensório-motor, no seu aspecto motor, psicomotor, ela vai aprender mais, tá? Então, quanto mais ela se desenvolver no aspecto motor, ela vai aprender mais, tá bom? Então, ó, vem comigo, entende Valon, tá bom? Aí você não vai confundir Valon com Vygotsky ou Piaget, belezinha? Força aí, vamos lá. Então, o Valon, ele tem uma preocupação com a permanente, com a infraestrutura orgânica, que é o nosso corpo, e também de todas as funções psíquicas, certo? Ele parte da ideia de que pessoas com problemas mentais, portanto, né, que é onde seu ponto de partida é o patológico. Ele parte de estudos, na verdade, de estudos de pessoas com problemas mentais. Então, o que ele fez? Ele estudou como as pessoas com problemas mentais usam as suas funções psicológicas para aprender. O quanto essa função psicológica tem que estar equilibrada para alguém aprender alguma coisa. Então, ele partiu de pessoas com problemas mentais, certo? Ou seja, da doença, da patologia da doença mental, para entender como uma pessoa normal funciona, tá? Então, o ser humano, né, para ele, é organicamente social. Isto é, a nossa estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura, organicamente social. É exatamente como também o Valon fala, o Vygotsky fala, tá? A metodologia de seu trabalho ancora-se no materialismo dialético, concebendo a vida dos organismos como uma pulsação permanente.
uma alternância de opostos, um ir e vir permanente com avanços e recuos. Então, a gente aprende, a gente desaprende, certo? É isso que ele está falando. Então, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, tem coisa que eu não sei, tá? Mas o que cai muito na sua prova falando sobre a motricidade. Ó, a motricidade, ó, do ato motor ao ato mental. É isso que ele defende a maior parte das questões da prova. A questão da motricidade é o grande eixo do trabalho do Valon. Para ele, o ato mental se desenvolve a partir do ato motor. Pode grifar isso, é isso que pergunta para você. O ato mental se desenvolve a partir do ato motor. Ou seja, ao longo do desenvolvimento mental, a motricidade, que é o movimento, ó, ao longo do desenvolvimento mental, a motricidade cinética de movimento tende a se reduzir, dando lugar ao ato mental. Ou seja, ao longo do desenvolvimento mental, eu não consigo dizer assim, eu não penso fazendo uma atividade física. Se eu estou fazendo atividade física, eu pensei antes, né? Então, olha só, ao longo do desenvolvimento mental, a motricidade, ela se reduz, certo? Aí eu dou lugar para a questão do movimento, esse aqui do movimento, né? Aí eu dou lugar para o movimento. Então, ou seja, assim mesmo, imobiliza o esforço mental, a musculatura, assim, mesmo imobilizada no esforço mental, a musculatura permanece em atividade tônica, músculo parado em atitude. Deixa eu só traduzir para vocês. Os personagens de academia falam assim: ó, faz musculação que emagrece. Por quê? Porque ele fala assim, que quando eu estou parada, depois da musculação, a memória do meu músculo continua produzindo uma atividade, essa tônica, né? Músculo parado em atitude. Se eu não estiver em movimento, eu vou estar pensando, meu músculo vai estar pensando, certo? Olha só, ele adota, né, parte de atos reflexos, passa pelos movimentos involuntários, aquilo que é reflexo, que é o reflexo nosso, né? Vai cair uma caneta, eu pego rapidamente, certo? Você quase escorregou, mas segurou antes e não chegou a cair no chão, certo? Então, reflexos, esses reflexos passa pelos movimentos involuntários e chega aos voluntários ou a praxis, né? Ou a prática. São possíveis a influência ambiental aliada ao amadurecimento cerebral, certo? A criança, quando ela cai, ela não tem um amadurecimento cerebral de botar a mão para se proteger. Então, ela vai com a cara, ela vai com o queixo. E a gente? Quantos tombos nós não caímos porque nós estávamos em atividade física, em movimento, motricidade cinética, certo? Nós estávamos em motricidade, só que nesse momento a gente usou isso daqui, ó. Como fala? Os atos reflexos que são involuntários e eu não caí, eu não escorreguei, eu não deixei o copo cair da minha mão, certo? Nesse momento, aquilo que era involuntário, eu acabou agindo sobre mim. Então ele fala assim que muitas ações nossas dos movimentos do nosso corpo, dos nossos movimentos são involuntários, certo? Eu não fico toda hora falando assim, agora eu vou andar, agora eu vou pôr o meu pé na frente do esquerdo, na frente do direito. Nós não ficamos pensando nisso. Algumas coisas são involuntárias, mas chega a ser voluntário no momento em que eu falo, eu quero caminhar. Eu sei como caminha, agora eu quero correr. Só que no ato que eu estou correndo, eu não estou pensando, meu pé direito na frente do esquerdo, esquerda na frente, certo? Eu não estou pensando nisso. É um ato involuntário que passou a ser voluntário de acordo com a minha prática, de acordo com o meu amadurecimento cerebral. A criança corre ou ela anda primeiro? Anda. Ela não tem um amadurecimento cerebral para diferenciar. Ou às vezes ela só quer correr, né? Certo? Então, ao nascer, é pela expressividade mímica, expressividade ou mímica que o ser humano atua sobre o outro.
Então, ela vai, vai colocando, né? Eu quero aqui, você quer água, né? A motricidade disponível consiste em reflexos e movimentos impulsivos e incoordenados, certo? A exploração da realidade exterior só é possível quando surgem capacidades de fixar o olhar e pegar, certo? Veja só, gente, vocês não falam assim de uma criança? O pescocinho já tá duro, ele tá olhando para mim. Quando ele escuta a voz da mãe, ele vira os olhos, né? Aí você fala assim, você filma a criança, ela tá rindo. Ela não está rindo, né? Ela está fazendo espasmos musculares. Espasmos musculares. Você não tem, por exemplo, quando a gente está dormindo, pegando no sono, a gente vai assim, dá um pulo. Isso são espasmos musculares, tá? São involuntários. O animalzinho, você já não viu ele dormindo que ele fica mexendo a patinha? Ele mexe a boca, ou ele faz o movimento de sugar. Isso é involuntário. É isso que ele está dizendo. Então, existe em nossos movimentos muita involuntariedade, mas ele classifica isso como algo muito bom. Por quê? Esses movimentos involuntários contribuem para quando eu for fazer movimentos voluntários, tá? Então, isso, gente, não sou eu, Larissa, que estou falando, é o Valon, tá? Vamos ver que ele coloca as categorias igual o Piaget, sensório motor e tal. Piaget não coloca sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal? Valon coloca também outras categorias, tá? Vamos lá. Então, olha só, a competência no uso das mãos, olha lá, a competência no uso das mãos só se completa ao final do primeiro ano de vida, quando elas chegam a uma ação complementar, mão dominante e mão auxiliar. Dá para te explicar, tá? A etapa dominante, prática, que é a prática, tá? Da motricidade, ocorre paralelamente ao surgimento de movimentos simbólicos ou ideativos. Gente, a criança ela fala assim, aga, TT, né? Ou então ela já começa a. Aí você fala assim, é a água, né? Então, o movimento, a princípio, desencadeia o pensamento. Presta atenção. O movimento, a princípio, desencadeia o pensamento. O Valon, ele fala assim, ó, antes de tudo, eu preciso fazer o movimento de apontar, por exemplo, vamos pensar o animal. O animal, a hora que ele escuta o portão abrir, a primeira vez, ele não fala assim, está chegando meu dono nesse horário. Ele não sabe. Mas como ele viu, ele fez o movimento, que ele saiu com o portão, quando o dono dele estava chegando uma vez, duas vezes, outra vez, pela repetição, ele já colocou o quê? No pensamento. Então, aquilo que é repetitivo vai para o pensamento, repetitivo em movimento, tá? Ó, a criança de 2 anos, ela que fala e gesticula, tem seu fluxo mental atrofiado e se imobiliza, tá? O controle do gesto, pela ideia que não tem acento, inverte-se ao longo do desenvolvimento, certo? Existe uma transição do ato motor para o ato mental. Então, acaba sendo, tá? Por exemplo, todas as vezes vamos pensar assim, que a criança, vamos pensar assim, que é uma repetição de movimentos, né? Todas as vezes que ela batesse palma, ela ganha um elogio. Não é assim? Ela começa, bateu palma, ela ganha um elogio. Então, aquele ato motor acaba sendo um ato para ela pensado depois. Eu vou bater palma porque eu vou ganhar um elogio, certo? Então, é isso que ele fala, que os nossos movimentos, que inicialmente, desde que nascemos, são involuntários, eles vão tomando determinada categoria para vivermos uma sociedade que eles atingem os atos mentais, tá? E claro que isso vai ganhando uma proporção maior. Vamos observar como que ele divide esse desenvolvimento da criança? Lembrando, gente, que Vygotsky, Piaget e Vallon, eles começaram a entender como é que se desenvolve o pensamento, como é que a pessoa aprende mais ou menos, como é que a criança aprende mais ou menos, tá? Presta atenção. Então, vamos lá. Olha só.
as fases da inteligência. Então, presta atenção, que ele coloca em fases, tá? No processo de desenvolvimento da inteligência, há uma preponderância, tá? Então, a cada período mais marcado pelo, a cada período mais marcado pelo afetivo, segue-se outro mais marcado pelo cognitivo. Quanto mais amor, mais eu aprendo. Mais afetividade, mais aprendizagem. Vai vendo. E a alternância de funções, a criança, ora está voltada para a realidade das coisas, do conhecimento do mundo. A gente chama olhar para fora, fase centrípeta, olhar para fora. Ora, estar voltada para a efetivação da pessoa, do conhecimento de si, centrífuga, olhando para ela mesma, tá? Então, existem dois movimentos. O movimento centrípeto, que é onde a criança olha o que ela faz em relação ao mundo e depois olha o que ela faz em relação a ela. Eu bato palma, despertei o mundo. Isso é bom para mim. Então, vamos lá. Como é que chama as fases que o Valon coloca? Primeira fase, impulsiva, impulsivo, emocional. De onde vai essa fase? De 0 a 1 ano. A fase impulsivo emocional vai de 0 a 1 ano, certo? O que acontece nessa fase, segundo o Valon? O desenvolvimento motor, né, voltada para o desenvolvimento motor e para a construção do eu, do egocentrismo. O recém-nascido, né? No recém-nascido, os movimentos são impulsivos, como eu falei para vocês, né? Só que o Vygotsky chama isso de movimento elementar, o Valon fala de movimentos impulsivos, exprime um desconforto, ou bem-estar. São interpretados pelos adultos como bem-estar ou conforto e se transformam em movimentos comunicativos através da mediação social. Até o final do primeiro ano, a relação com o ambiente é de natureza afetiva. E a criança estabelece com a mãe um diálogo tônico de toques, de voz e contatos visuais. Vamos concretizar isso? Pensa só. Criança com a fralda suja, tem um choro. Criança com fome, tem outro choro. Estou falando de 0 a 1 ano. A criança não sabe falar que ela fez o cocô, certo? Mas você já vê pelo rostinho dela. A criança está com fome, você já sabe. Ela quer passear, você já sabe. Então, aqui nessa fase é voltada para o desenvolvimento motor e a construção do eu. O que ela quer? O que ela gosta? Como ela se comunica? Como ela comunica aquilo que ela sente? E aí, isso pode ser desconforto e pode ser felicidade, pode ser o bem-estar, certo? Então, nessa construção de 0 a 1 ano, está centrado, né, nesse posicionamento, tá bom? Na questão do bem-estar e do conforto. E como é que a pessoa sabe se a criança está em desconforto ou está gostando daquilo? Conforme ela vai fazer seu movimento corporal, expressão do rosto, né? Uma vez teve uma criança que ela estava com uma perna quebrada, certo? Em uma escola. E ela não falava, porque era uma criança, era um bebê. Só que ela quebrou a perna. Aí, só que eu não sabia, mas conforme ela ia andar, ela não esticava a perninha, ela dobrava a barriga. E foi, então, ou seja, o movimento motor denunciou algo, certo? Beleza, de 0 a 1 ano. A fase sensório-motor e projetivo, não confunda com Piaget, tá, gente? A fase sensório-motor e projetivo. Ou seja, é de 1 a 3 anos, certo? O que acontece? Aprendendo a andar, a criança ganha mais autonomia e volta-se para o conhecimento do mundo, que é o centrípeto. E surge uma nova fase de orientação diversa, voltada para a exploração da realidade externa, onde ela pega tudo que ela vê, ela quer ver, colocar a mão, sentir o gosto, certo? Com a linguagem, inicia o domínio do simbólico, ela começa a falar aquilo que ela quer.
Então, só para a gente pensar, presta atenção, ó, vamos lá, segura essa onda, vamos entender Vygotsky, ou vamos entender Vygotsky. Olha só, então aqui é a fase projetiva. Por quê? Porque ela aponta, porque ela fala aquilo que ela quer. Aqui em cima, de 0 a 1 ano, não, ela está experimentando através de movimentos, né, de reflexo, não é? E então aqui é a fase projetiva. Ela vai aprender a andar e aprender a se comunicar, certo? De forma simbólica. Por quê? Porque aparece a linguagem, tá bom? A terceira fase. Na terceira fase, a gente tem, nós chamamos de fase personalíssima, que é dos 3 anos aos 6 anos. Essa fase, que é o personalismo, ela é voltada para dentro dela, certo? Porque ela já sabe o que ela quer, ela já sabe falar. A preocupação é construir-se até os 6 anos como ser distinto dos demais, né? Então, ela vai fazer o que ela quer, né? Aperfeiçoamento da linguagem, desenvolvendo o seu pensamento, tá? E aí, a gente tem essa ideomovimento, né? Que ele é o movimento centrado em ideias, tá? Deixa eu só ver uma coisa que se eu coloquei. Ah, tá, a quarta fase está aqui embaixo. Isso. Então, nesse personalismo, ele fala do ideomovimento, tá? Que é a expressão que ele usa para falar do movimento, que todos os movimentos são pensados, tá? Ó, de 0 a 3 ela aprende a andar, correr, falar. Agora aqui não, já tem autonomia, certo? Aqui já tem autonomia, tá? Então, ou seja, o discurso, na verdade, ele vai ser pensado. Então, sucedem-se uma etapa de rejeição, atitude de oposição àquilo que eu não quero, e de sedução, aquilo que eu quero, a idade da graça, né? Fazer mímicas, né, de 3 anos, cantar, conversar, convencer pela linguagem, imitar, certo? Enfim, tá? Então, na fase do personalismo, né, a criança de 3 a 6 anos, ela começa a fazer as coisas girarem em torno dela. Todo mundo olha para ela, né? Ela tá bonitinha, fazendo graça e tudo mais. Na quarta fase, que vai dos 6 aos 11 anos, certo? A gente tem o raciocínio, o pensar, né, voltada para o cognitivo, o aprender, que é a fase escolar, tá? Ao seu final, né, nessa fase, há uma superação do sincreticismo do pensamento em direção à questão da objetividade. Sai do eu, né, e passa a olhar de forma clara e mais lógica e consegue abstrair. O que é abstrair? Imaginar, né? Vou voltar para você no pensamento daquela questão do cheiro da pipoca. Ela sabe o que é um cheiro de pipoca, né, nessa hora, sabe diferenciar o cheiro da pipoca de um leite derramado, né? Então, ou seja, isso existe isso é cognitivo, isso é o pensar por meio de fatos e abstrair. Então, a criança ela faz diferenciações intelectuais, é isso que eu estou falando. O pensamento começa por categorias, foi isso que eu falei. Ela sabe diferenciar o cheiro de uma pipoca do cheiro de um leite derramado, certo? Por quê? Porque ela tem conhecimento de mundo, tá? Não sou eu que estou falando, isso é teoria do Vygotsky, do Vallon, ou saco do Vallon, tá? Na quinta fase, a gente tem a adolescência, tá? Que vai de 11 anos aí, ele não coloca o final, tá? A gente tem a autoafirmação. Se aqui ele já sabe o que ele quer, né? Dos 3 anos, ele sabe o que ele gosta, ele imita, faz graça, né? Tem o eu penso e faço, que é a ideia, o movimento. Penso e faço. Aqui já tem dos 6 anos em diante a fase escolar, que a criança já está mais madura. E depois aqui eu tenho realmente soltei, né, a rodinha da bicicleta, a autoafirmação. Atitudes e sentimentos volta para a construção da pessoa. Eu estou me construindo um mini adulto aí, né? Há uma reconstrução do esquema corporal, onde eu vou nascer de novo. Só que eu vou nascer de novo para uma sexualidade. Eu vou descobrir um outro eu nessa quinta fase, né? Corporal, e o jovem tem tarefa de manter um eu
diferenciado dos outros. Aqui ele renasce. Eu costumo falar que ele renasce nessa fase. A criança, ela começa a se descobrir. Ao mesmo tempo, ele tenta se integrar ao mundo, certo? Que a gente sabe que não é fácil. Então, só para diminuir aqui a tela e vocês entenderem assim. Então, o Valon, ele fala assim, que o desenvolvimento de uma pessoa acontece marcado pelo aspecto afetivo, que é o relacionamento com o outro, certo? E esse relacionamento com o outro leva eu a me desenvolver mais a questão da cognição. Então, quando eu estou crescendo, eu estou me relacionando, eu cresço me relacionando, tá? Não é igual ao Valon, porque eu me relaciono, eu cresço me relacionando. Para o Valon, para o Vygotsky, para o Valon, certo? Tá duro, hein? Porque o Vygotsky, ó, o Vygotsky fala, eu me relaciono e cresço, não é assim? Quanto mais eu me desenvolvo, mais eu aprendo. Para o Valon é junto. Quanto mais eu tenho boas relações, eu vou construindo o meu cognitivo, segundo o Valon. Então, por isso que ele fala que acontece dois movimentos no meu aprendizado. O movimento centrípeto é onde eu vou olhar para fora, como acontecem as coisas fora de mim, como que é o mundo, e depois o movimento centrífugo, certo? Onde eu vou olhar a trazer aquilo de fora para dentro, o efeito daquilo de lá de fora para mim. Então, as punições, os conselhos, os sustos, as experiências, né? O reflexo do outro. Então, eu vou fazendo fases. Uma fase impulsiva emocional, que é do 0 a 1 ano, a fase sensório-motor de 1 a 3, a fase personalíssima, que é o ideia e o movimento, eu penso e faço, que é de 3 a 6. Eu tenho a escolar, só de lembrar. Olha que interessante, o Valon é super velho e ele falou assim: ó, fase escolar de 6. Hoje a gente entra com 6 anos, né? No Fundo 1. Então, só lembrar que a quarta fase inicia no Fundamental 1, tá bom? É onde o cognitivo, eu vou conseguir fazer abstrações ao longo dessa fase. Abstração, 2 vezes 1 é igual a 1 vezes 2. É preciso abstrair para fazer essa conta. Preciso imaginar, né? Essa reversão, o pensamento reverso. E depois a fase da puberdade é onde nasce uma outra pessoa. É onde um eu se aflora com novos sentimentos, com novas afirmações, que é a puberdade, né? Que é a parte sexual, se aflora e tudo mais, tá? Aí, deixa eu pegar aqui. E aí, essa afetividade e a construção do sujeito dentro da teoria do Valon, certo? A teoria da emoção. Lembra, o Valon, para mim, é o autor Sazon, tá? Teoria da emoção. A dimensão afetiva que a gente falou, que toda a nossa relação, ó, só para você entender, toda relação que o Valon defende, ela é permeada pelo afeto. Então, ele fala assim, que a pessoa ela vai aprender muito mais, porque o que ele traz hoje para a nossa educação? Que a criança, se ela recebe muito afeto da família, se é uma criança amada, independente do nível social dela, mas se ela é amada, se o professor fala olhando essa criança nos olhos, fala, né, ela vai aprender mais. Então, resumindo, o que o Valon quer colocar para nós é isso, que quanto mais amor a criança recebe, melhor cognição ela tem. Porque, gente, imagina uma criança revoltada, uma criança que não é amada aprende, uma criança que não tem fome, ou uma criança que tem fome aprende. Então pensa, tá? Então o aspecto biológico, ele interfere no cognitivo. É isso que ele quer dizer, tá? Então o mundo, como o mundo me trata, movimento centrípeto, como o mundo me trata, eu vou fazer o movimento centrífugo, certo? Lembra? Máquina de lavar, centrífuga, lá dentro, certo? Eu vou trazer para mim. O mundo me trata de um jeito, eu vou trazer isso. E isso vai refletir no meu cognitivo, tá bom? Espero ter sido clara essa forma que o Valon coloca, tá? Vamos lá. Tá acabando o Valon, eu quero acabar Valon, tá? Olha só.
Então, essa dimensão afetiva ocupa lugar central depois do motor. Lembra lá que eu falei do motor? A dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, quanto do ponto de vista do conhecimento. Porque ele fala, a emoção é um instrumento de sobrevivência típico da espécie humana. O bebê humano, frágil como pereceria se não fosse a capacidade de mobilizar poderosamente ao ambiente para atender às suas necessidades. Gente, o bebê não mobiliza a gente, ele não chora e a gente vai lá ver o que ele está fazendo. Então, é um movimento afetivo, ou ele dá risada e a gente olha para ele faz gracinha e a gente olha para ele, não é assim? Então, o bebê humano, ele é frágil, certo? Então, olha só, a função biológica do choro, por exemplo, é atuar fortemente sobre a mãe, fornecendo o primeiro e mais forte vínculo entre do ser humano, eu e minha mãe. Então, o meu choro é o sinal de que, tanto é que a mãe sabe, choro de fome, choro, né, de calor, que está incomodado, certo? Então, olha só. Ou seja, assim, a emoção tem raízes, olha lá, a emoção tem raízes na vida orgânica. A emoção tem raízes na vida orgânica e também influencia. A emoção influencia o organismo. Um estado emocional intenso provoca perda de lucidez. Segundo Valon, a atividade emocional é simultaneamente social e simbólica. Pode grifar isso de pink, certo? Mentira, qual cor que você estiver. A atividade emocional é simultaneamente social e biológica. Através da mediação cultural e social, nós saímos da transição do estado orgânico para a etapa cognitiva e racional. Então, é aquilo que eu falei. A minha mediação social. Como o mundo me trata? Quando eu falo mundo, eu falo meu pai, minha mãe, com quem eu convivo. Isso vai refletir onde? No meu cognitivo e no meu racional. É fato isso. A criança que é maltratada, a criança que é espancada, ela não aprende. Mas e a criança amada, né? Então, a consciência afetiva, ela cria no ser humano um vínculo com o ambiente social. Ué, criança que ela tem que ela sofre em casa, ela maltrata o ambiente social que ela vive, certo? Ou seja, garante o acesso ao universo simbólico da cultura, né? Essa questão da consciência afetiva. Então, olha só, a consciência afetiva, deixa eu colocar aqui, a consciência afetiva cria um vínculo com o ambiente social, certo? Beleza? Tudo bem? Isso daí? E garante o acesso ao universo simbólico da cultura, né? Base, que a cultura é base para a atividade cognitiva, elaborado e acumulado pelos homens ao longo da história. Então, eu nasci dentro de uma cultura. Como é que eu vou reagir a essa cultura que eu nasci? De acordo com o amor que eu recebo da sociedade em que eu vivo, certo? Das pessoas do meu entorno. Então, para o Valon, o psiquismo é uma síntese entre o orgânico e o social, né? Daí a natureza contraditória de participar de dois mundos, né? Então, ou seja, a opção metodológica adotada por Valão é o materialismo dialético. Eu participo de dois mundos, certo? Aquilo como eu vivo e como eu relaciono com aquilo que eu recebo do mundo e como eu devolvo aquilo, né, para o mundo. Isso quer dizer que não dá para pensar o desenvolvimento como um processo linear. Lá no começo, não dá para pensar como desenvolvimento um processo linear, certo? Que só caminha para frente. Pelo contrário, é um processo com idas e vindas. Gente, quando acontece um trauma na vida de uma pessoa, ela não retroage? Ela não retroage, às vezes, as coisas que ela
sabia, certo? A forma como ela se relacionava com a cultura e com a sociedade? Sim. Ou seja, contraditório, paradoxal. Assim, a sua teoria da emoção, ela é genética, né? É genética para acompanhar as mudanças do mundo funcional e dialética, porque eu vou para frente e vou para trás. É idas e vindas. É o meu eu interno e o que e formando a partir do mundo em que eu vivo, certo? Então, olha só, a conduta emocional, a origem da conduta emocional depende dos centros subcorticais, expressões involuntárias e incontroláveis, tornando-se suscetíveis do controle voluntário com a maturação. Isso aqui já é explicado. Por exemplo, eu tenho na minha cabeça, eu tenho uma cabeça para falar que isso é bom, isso é ruim, isso eu tenho medo, isso eu não tenho, certo? São expressões involuntárias. Mas essas expressões involuntárias vão amadurecendo, que eu sei o porquê que eu tenho medo de palhaço, por que eu não gosto de sapo, por que eu tenho medo, certo? Então, ou seja, algumas coisas que às vezes eu faço involuntariamente, conforme eu vou me desenvolvendo, aquilo tem nome, aquilo tem causa, tá? Então, as emoções, elas podem ser de natureza hipotônica ou redutora, né? Ou hipertônica, estimuladora, tá? Características do comportamento emocional. A longa fase emocional da infância tem correspondência com a história da espécie humana, certo? É a emoção que garante a solidariedade afetiva e a sobrevivência do indivíduo. Ou seja, acabei de falar, a criança que sofre, ela não divide lanche, a criança que sofre, ela bate no outro. É difícil quem não recebe amor dar amor. Quem não recebe atenção, dá atenção, né? Então, olha só, a função social da emoção, né? Da função social da emoção, resultam desta função seu caráter contagioso, ansiedade infantil provocando irritação ou angústia no adulto, por exemplo, e a tendência de nutrir-se da presença do outro, certo? Eu posso a função social, a minha emoção pode trazer pessoas para mim ou pode afastar as pessoas de mim, certo? Então, ou seja, devido aos seus efeitos desorganizadores, por isso que eles são idas e vindas, anárquicos, explosivos, a emoção pode reduzir o funcionamento cognitivo. Eu posso ter um desastre e posso reagir de forma agressiva na minha sociedade, isso vai prejudicar a minha forma de aprender, não é isso? Então, olha só, não existe, olha lá, para o Valão, não existe estado não emocional. Nós somos ser humano em emoção o tempo todo. Um dia você está feliz, um dia você está triste. E digo mais, principalmente vocês que vão trabalhar vocês que vão trabalhar com a criança diretamente, a gente precisa entender por que, que a criança está triste, por que, que a criança está alegre, por que, que ela está quietinha, por que, que às vezes ela não quer brincar. Então, para o Valon, nossa emoção, ela oscila, são idas e vindas. Os traumas que a gente tem na vida também faz a gente aprender mais ou aprender menos. Então, vocês percebem que o Piaget, observando os filhos dele, falou: gente, a criança se desenvolve assim e aprende assim, é linear. O Vygotsky, a criança aprende com os outros. O Valon fala: sem amor, sem o amor gera emoção, ou não amor também gera emoção. E a forma como eu vou externalizar a falta de amor ou o excesso de amor, eu aprendo mais ou eu aprendo menos. Travo o meu cognitivo ou leva para frente. Mas o ser humano é pura emoção. É emoção todos os dias. Sem emoção não existe ser humano. Se eu não tiver uma reação, uma vontade, eu não levanto da cama, né? Para trabalhar, para estudar, para estar aqui, né? Tivemos quase 70 pessoas hoje na aula. Parabéns. Olha só, continua. Então, não existe estado não emocional. Até a serenidade exprime emoção. A educação
da emoção deveria ser incluída nos propósitos da ação pedagógica, para evitar a formação do circuito perverso da emoção. É isso que eu falei para vocês, tá? Então, existe todo esse estado de organizar ou desorganizar o pensamento por meio da emoção, tá? E a afetividade e a inteligência, só para concretizar e trazer com outras palavras. O ser humano é afetivo por excelência. Nós somos carinhosos, nós damos atenção, nós precisamos olhar no olho, né? É da afetividade que se, olha lá, é da afetividade que se diferencia a vida racional. O animal, ele faz carinho, mas não é carinho, é um instinto de proteção, de acolhimento da mãe com o filho, da defesa de um com o outro, certo? No início da vida, a afetividade e a inteligência estão sincreticamente misturadas. Ao longo do desenvolvimento, a reciprocidade se mantém de tal forma que as aquisições de uma repercute sobre a outra, certo? A pessoa se constitui numa sucessão de fases com um predomínio, ora afetivo, ora cognitivo, tá? Cada fase a gente incorpora ações do nível anterior, certo? Então, para evoluir, a afetividade depende da inteligência e a inteligência depende da afetividade. Dessa forma, não é só a inteligência que evolui, mas também a emoção. Gente, o que a gente fala o que o Celso Antunes traz baseado em Gardner? As inteligências múltiplas. Qual é a inteligência que mais se fala hoje na escola? Inteligência emocional, certo? Então, com o desenvolvimento da afetividade, né, as conquistas da inteligência vai se racionalizar. Por isso, as formas adultas de afetividade são diferentes das infantis. Né? A gente vai melhorando a forma de mostrar sentimento por aquilo que fazemos, seja comer, a criança come com uma emoção diferente. Estou falando só, não é amor, é a ação, certo? A minha ação de comer infantil é diferente da ação humana de se alimentar, de adulta de se alimentar, certo? Então, no início, a afetividade ela é somática, tônica, pura emoção. Não tem muito equilíbrio na emoção da criança, nas ações da criança. A afetividade dela é super, né? É forte, né? E aí a gente vai e essa afetividade eu falo, vai aumentando a função simbólica, que é da linguagem. Já na adolescência, né, nós temos a reciprocidade, a justiça, a igualdade de direitos, que são valores que nós vamos construindo dentro dessa questão que nós chamamos de emoção, tá? Inteligência e pessoa, né, existe essa simbiose, né, que para o Valon não há nada mais social do que o processo pelo qual o indivíduo se singulariza, né? Em que o eu se constrói alimentando-se da cultura, tá? Sendo que o destino humano, tanto no plano individual quanto social, é uma obra inacabada. Ele chama aqui os filósofos, né? Aristóteles, Platão e tudo mais. Então, veja só, respira, tá tudo certo. Ó, você não vai conseguir misturar as fases que o Valon coloca com as fases do Piaget. Primeiro que o Piaget fala que é tudo linear. O Valon não é linear, certo? O Vygotsky está no meio deles, por isso que a gente fala assim, estuda Piaget, estuda Vygotsky, depois estuda Valon. Porque o Valon coloca lá de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 11 e vai à adolescência, fase escolar, certo? Então, fase escolar e adolescência. Então, o que a gente precisa entender? Que todos eles pensaram em como a criança aprende. O que cai para você no seu concurso? É isso, tá? Então, você vai ter elementos hoje para distinguir, né? Claro que você vai estudar e a gente vai resolver mais questões, para distinguir o que o Piaget defende, do que o Valon defende, do que de uma alternativa, do que é um pensamento deles ou não, tá? E é isso aí. Vamos tirar uma fotinha de hoje, aí, terça-feira. Bora lá? Amanhã eu vou dar aula de língua portuguesa e vou aprofundar a Constituição, tá? Porque aqui nessa aula eu quis estudar as teorias psicogenéticas, tá bom, pessoal?
É bastante coisa, mas eu tenho certeza que na hora que você for pegar uma questão para você resolver, você vai lembrar de tudo isso que a gente falou. Fase centrífuga, centrípeta, tá? Isso cai na prova. E cai e a gente acerta, tá bom? A gente vai ver as questões aí que eu deixei. Deixa eu aumentar a galeria aqui. São questões atuais, tá? Que eu coloquei aqui para nós. Deixa eu aumentar. Que bom. Eu sei que tem muita gente que está em HTPC e não consegue participar das aulas, né? Enfim, e eu mudo os cronogramas também de acordo com as minhas, né, com as atividades, mas não tem problema, as aulas ficam gravadas, tudo. Vamos lá, deixa eu só tirar uma fotinha aqui. Ó, e depois eu vou colocar alguma. Quem é o pessoal de Americana, Sumaré, Nova Dessa, Campinas, aí eu vou postar depois. Já postei uma prova no grupo, tá? Dá uma olhada. Ó, vou dar um print aqui na tela, sorriso gostoso, terça-feira, tem até sexta. Legal, gente, ó. Até amanhã, 7h30, tá? É nóis. Se alguém tiver dúvida. Gente, não esqueça de fazer a inscrição dos concursos, tá? Às vezes a pessoa fica tão focada no cursinho, esquece de fazer a inscrição do concurso, tá bom? Nossa, já aconteceu muito isso, tá? Eu tô falando que a nota cola num papel na parede, em qualquer lugar, né? Já pensou? Estuda, estuda, estuda.